Vamos começar pelo problema do jornalismo, que tem a ver com tudo isso. O Brasil é informado sempre pelos jornalistas, ou pelo jornalismo, de uma maneira geral, afora a repercussão das redes sociais que os jornalistas provocam com as suas notícias, as dadas, as alteradas, as distorcidas e as não reveladas. Deste conjunto de dar notícia, não dar notícia, esconder a verdade, dizer a mentira e ficar numa posição que é a de descumprir a missão sagrada do jornalismo, é por isso que eu me dispus a falar, eu que sou jornalista há 55 anos, e em homenagem aos bons e grandes jornalistas que o Brasil sempre teve e ainda tem, eu quero falar hoje sobre esse jornalismo, que é um jornalismo militante, que é um jornalismo atuante politicamente, partidariamente. O que nós temos hoje, em primeiro lugar, é uma meninada. Uma parte do jornalismo de hoje é exercido, entre aspas, por uma meninada de pouca escolaridade. Uma meninada que saiu dos bancos da faculdade, porque houve um tempo, e agora já não há mais isso, mas houve um tempo, um grande período, em que só poderia ser jornalista quem fizesse faculdade de comunicação social. Hoje já não há mais essa necessidade. E os grandes jornalistas que o Brasil conheceu e o mundo conheceu ao longo da história do jornalismo moderno, a partir da metade do século XX para cá, era um jornalismo feito por pessoas que tinham um mínimo de cultura, eu não digo nem de erudição, que é uma cultura acima da normal. Tinham um mínimo de conhecimento geral, tinham um mínimo de formação, não só a formação de berço familiar, mas uma formação que vinha da própria convivência nas redações, primeiro dos jornais, depois dos jornais e revistas, e depois das emissoras de rádio e de televisão. Esse jornalismo era quase que uma sociedade de elite. Um jornalista que, quando opinava com isenção. Um jornalista que, quando falava sobre um determinado assunto, inteirava-se em profundidade do assunto que ele iria abordar. Um jornalismo que não era feito de orelha, que não era feito de ouvir dizer. Um jornalismo que não era o jornalismo da fofoca. Um jornalismo em que, no texto da notícia, o jornalista não emitia opinião. Quando o jornalista queria emitir uma opinião, ele assinava o texto e era, portanto, um comentário que ele fazia. Era um editorial que ele fazia, com o nome, assinando o texto, assumindo ele a responsabilidade daquela ideia e daquela opinião. Quando, no entanto, a atribuição do jornalista, dos redatores de redação, dos jornais, das emissoras de rádio, de televisão, quando eles iam dar a notícia, neste momento, eles não podiam opinar. Eles não tinham que fazer aquela notícia marrom, a notícia parda, a notícia tingida com as cores dos seus interesses, dos interesses do jornalista. Hoje o que a gente vê como regra é isso. O que é o repórter? O repórter é quem transmite a informação diretamente ao leitor, sem colocar temperos, sem tirar nem pôr. A notícia bruta como ela é tem que ser levada ao destinatário da notícia. O consumidor da notícia é o leitor, é o ouvinte, é o telespectador e assim por diante. E o que nós vemos hoje é que há uma meninada, eu digo meninada porque não amadureceram, e não vão amadurecer, porque alguns são os meninos com mais de 30, 40 anos, e que ainda pensam que estão no centro acadêmico, no diretório acadêmico das suas faculdades,
fazendo militância política. Hoje, o que nós verificamos é, primeiro, uma linha editorial de jornal que o jornal pode ter, nós temos jornais no mundo inteiro que são de esquerda, que são de direita, que não são nem de esquerda nem de direita. Todo mundo sabe que o Le Monde, na França, é um jornal de esquerda. Todo mundo sabe que o Le Figaro é de direita. Todo mundo sabe qual é a posição do New York Times. Todo mundo sabe qual é a linha editorial em termos de democratas e republicanos nos Estados Unidos. Todo mundo sabe. Aqui, jornais que eram ou deveriam ser a continuação daquilo que foram num determinado momento, mudaram radicalmente de posição. Dou o exemplo da Folha de São Paulo, por exemplo, e do Globo. O Globo e a Folha de São Paulo apoiaram, além do Estadão, Estado de São Paulo, apoiaram de forma ferrenha, com toda a carga ideológica, com toda a sua paixão político-partidária, eles apoiaram o evento de 1964. Para uns, golpe, para outros, revolução. O fato é que eles estavam todos fazendo a sua linha editorial apoiar o movimento que eclodiu em 64. Houve até acusações contra o dono da Folha na altura, que era o senhor Frias, Otávio Frias de Oliveira, de que ele teria, inclusive, participado ativamente, inclusive financiado determinados movimentos que estavam na contramão da esquerda. Hoje a Folha é abertamente a Folha, o UOL, que é dela. O Globo, que fez editorial dando parabéns e comemorando o movimento de 64, hoje está lá fazendo o papel às avessas do que fazia antes. Isto em cima não apenas da linha editorial que um jornal pode ter, mas em cima das preferências dos jornalistas contratados a dedo por fazerem parte desta linha ideológica, e um cupincha chama o outro, de tal maneira que você criou bunkers, você criou casamatas jornalísticas, você criou focos de ação e de resistência contra a verdade, contra a notícia pura, limpa, real. Criou-se isso. E nós estamos vendo isso de uma forma cada dia mais clara, mais escancarada. Os bandidos de ontem, os inimigos de ontem, na medida que fazem o jogo deles, passam a ser venerados. Claro que estão venerados apenas ficticiamente, porque eles não têm nenhum amor por esses venerados de hoje que eles abominavam e odiavam antes. E vice-versa. Há muita gente hoje de direita falando tudo o que pode falar pelas redes sociais, em substituição ao que não é falado na mídia tradicional. Por outro lado, a mídia tradicional entrou em guerra contra as redes sociais utilizadas por esses de direita. De tal maneira que ficou esquerda de um lado, direita do outro, e você não sabe até que ponto cada um dos lados cala o que não poderia ser calado, minimiza ou aumenta aquilo que não pode ser minimizado nem aumentado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, como jornalista, eu não aceito que as pessoas sejam enganadas e que os tais formadores de opinião sejam deformadores de opinião. Que aqueles que têm que ser os que informam, eles desinformam. Isto é uma forma de fazer com que uma nação e o seu povo virem um rebanho tangido por esses border collies, né? Que são aqueles cães que tangenciam os rebanhos para que o rebanho não se disperse. Não se pode tratar a opinião pública desta maneira.
Não se pode abusar da inteligência das pessoas. Não se pode aproveitar das pessoas menos esclarecidas, porque não tiveram oportunidade de se ilustrar, de se informar, fazendo com que essas pessoas formem uma opinião pública que, na verdade, não é uma opinião pública, mas uma opinião publicada. Isto é, aquilo que se publica vira a opinião publicada. E as pessoas que não pensam com a sua própria cabeça, que não raciocinam, que não refletem, que não param para examinar quem está dizendo o quê, qual é a origem dessas pessoas que estão dizendo o quê sobre o qual. E isto tudo acaba criando um clima de desconfiança, de descrédito da imprensa, como está acontecendo hoje. A imprensa hoje é uma das instituições, um dos organismos, um dos setores da atividade nacional, neste país principalmente, que tem a maior descrença em torno dela. Isto é grave. Eu faço aqui um pedido para que todos fiquem atentos, desconfiem de tudo. Eu sempre dizia para os meus alunos, nas minhas aulas, o seguinte: a melhor maneira de a gente aprender é estar atento. E é desconfiar de todas as informações. E eu dizia, desconfiem, antes de tudo, de mim, deste professor que está falando aqui. Desconfiem, para no final, se perceberem que o que eu estava falando era verdade e descobrirem isso, vão ver que eu estava sendo honesto e que eu não estava enganando. A desconfiança é fundamental. Não voem às cegas. Não caminhem no escuro. Não acreditem pelas aparências. Não vão atrás apenas da simpatia de quem fala, da tradição do órgão de comunicação. O órgão de comunicação que viveu a vida inteira levando entretenimento, diversão e banalidade às pessoas, não pode ter seriedade para falar as coisas sérias. Então, este é o apelo que eu faço. Eu não sou dono da verdade, nunca tive essa pretensão, mas tenho o direito, na minha live, de fazer esse apelo em benefício, não meu, em benefício de todos aqueles que pensarem com a própria cabeça, que examinarem os fatos, que checarem o que é verdade e o que não é verdade, e que fizerem a constatação de que muitos dos que estão hoje exercendo o jornalismo no Brasil não deveriam fazê-lo porque são verdadeiros estelionatários. O estelionato é a fraude no direito penal. E o jornalismo exercido desta maneira, por esses muitos que fazem isso, é a fraude do pensamento, da verdade sobre a opinião pública.